o meu trabalho aí de história do pensamento econômico, sempre focou muito na obra do Keynes e sempre insisti que a diferença do Keynes não é defender mais Estado ou menos Estado. A diferença do Keynes é dizer que não há informação perfeita, é considerar a incerteza, e o Stiglitz ele retoma exatamente isso. Então, aqui é interessante esse artigo que saiu na Bloomberg Opinion, esse pequeno segredo sujo das finanças, né? Existe assimetria de informação. Então, ao contrário de comprar um carro ou uma casa, as transações financeiras dependem de uma defasagem, de uma decalagem, uma diferença no nível de conhecimento que as pessoas têm sobre aquilo que está sendo transacionado. Portanto, a correlação é muito alta entre a assimetria de informação e as ineficiências de mercado. Outros pontos que o Stiglitz que ele insiste é que a globalização se tornou, sobretudo, uma agenda corporativa, levou a uma redução de salários nos Estados Unidos. A agenda de liberalização da propriedade intelectual refletiu muito mais essa busca de aumento de lucros. Ele dá o exemplo aqui da indústria farmacêutica, às custas de um maior acesso a remédios vitais em todo o mundo. Diz aqui, então, explicitamente, que essa regulamentação foi escrita para beneficiar os interesses corporativos, e ele diz o seguinte, então, que o comércio mundial ser regulamentado em benefício dos cidadãos, a globalização tem que ser oferecida com proteção social. Algum tipo de proteção social que não é necessariamente transferência de recursos. Podem ser programas, como eu citei em outro momento, de ajuste do mercado de trabalho que favoreçam uma aceleração do ajuste das competências dos indivíduos para uma mudança tecnológica que é acelerada. Ele pede, então, uma reforma profunda, deep reform, um novo contrato social que garanta que o crescimento seja inclusivo e que a prosperidade seja compartilhada. Bem, um passo adiante aqui o que é essa Deep Economic Reform, se não redefinirmos, então, os conceitos básicos da teoria econômica, a começar da teoria do valor. Então, eu cito aqui, são 3 paradigmas: teoria do valor-utilidade, teoria do valor-trabalho e o que eu considero que é uma nova perspectiva, muito enfatizada pelos Stiglitz, que é o valor-informação. Claro que eu não vou me estender sobre isso aqui, mas eu gosto muito desse termo aqui que eu acabei inventando, que é a economia em contraponto à economia. A raiz grega é mudar de oikos para eikon. Oikos, então, é a casa, é o lugar onde se vive, e eikon, claro, é o ícone, é uma dimensão simbólica, interpretativa, cognitiva. Mesmo assim, é possível também uma visão trickle-down da revolução digital, no sentido de que, se nós liberalizarmos o acesso à informação, uma espécie de economia de código aberto, isso vai, novamente, implicar naturalmente um ajuste dos mercados. O grande autor aí mais recente, contemporâneo, que vai nessa linha, é o Yoshai Benkler, da Universidade de Yale, que escreveu esse clássico, The Wealth of Networks, a riqueza das redes, como a produção social transforma os mercados e a liberdade. Considero também um livro essencial, uma referência muito importante, embora também mereça algumas críticas. Aqui eu cito uma, do Ben Roberts, onde ele se coloca contra essa ideia de uma economia da informação em rede, repensando a descentralização, a comunidade e o desenvolvimento do software livre, o software de código aberto. Outros que têm ido muito nessa linha, também criando neologismo, né? Um exemplo importante citado aqui de cara, o Tom Tapscott, que escreveu com Anthony Williams esse livro, também virou um clássico popular, aí, Wikinomics, né? Onde simplesmente o compartilhamento e a auto-organização implicariam, finalmente, então, na materialização desse mercado aberto, livre, onde todos podem entrar e sair sem nenhuma dificuldade, ninguém precisa vigiar, basta liberar o software, abrir o software, né? Então, isso aí garantiria esse crescimento inclusivo na economia em rede. Portanto, novamente, uma aposta muito forte na ação individual descentralizada. Bom,
Para concluir, eu queria falar um pouquinho, muito rapidamente, aqui da economia. Eu estive na França um tempo atrás, fui à Biblioteca Nacional Francesa. Desculpem o momento aí de autopromoção, mas que realmente foi uma surpresa para mim. E quando eu descobri que tem já um Instituto de Economia. Porque eu estava na Biblioteca Nacional da França, falei, bom, deixa eu pesquisar aqui o termo economia, por curiosidade. E aí descobri que o Michel Volek, já com 2 livros publicados, os cadernos de economia, tinha criado o Instituto de Economia. E aí eu dou aqui o link do Instituto, onde ele vai para a etimologia da palavra economia, associando então essas duas palavras gregas. Eikon, imagem, e o nomos, organização. E cita aqui o nosso trabalho, que, aliás, também já está na biblioteca nossa do projeto. É muito legal. É uma vertente, né? O Michel Volek, do Instituto de Economia. Aliás, não tem nenhuma conexão. Inclusive, eu entrei em contato com ele, nos encontramos. Um sujeito muito interessante, muito simpático, batemos papo. Agradeci a ele. E eu acho que ele continua ali o trabalho dele, muito voltado exatamente aos impactos das novas tecnologias sobre o funcionamento dos mercados. Mas descobri também esse livro recente, do Peter Senge, O Supermercado do Visível, onde ele também fala dessa emergente economia, e aí já é uma outra vertente, mais apoiada realmente em uma teoria crítica, muito inspirada no marxismo. Ele lembra aqui o Walter Benjamin, que já em 1929 descrevia um espaço 100% carregado, marcado por imagens. Então, a ideia do ícone é uma ideia, enfim, também que rende muita discussão, muito interdisciplinar. Uma teoria do valor, como uma teoria do ícone, implica colocar em primeiro plano exatamente o que o Stiglitz faz. O que é informação, como que a informação se transforma em conhecimento. É quando a informação vira ícone, ou seja, ela se torna visível. Dos exemplos recentíssimos disso, eu fui buscar no Fórum Econômico Mundial, onde começa a aparecer, então, essa ciência narrativa. Foi premiada no Fórum Econômico Mundial como uma tecnologia pioneira, né, onde gigantes corporativos, como a Alibaba, a China e a Amazon, eles estão disputando não apenas o varejo ou a participação no mercado de tecnologia financeira, mas eles estão disputando mind shares, né, estão disputando realmente a nossa capacidade de codificar e decodificar essa multidão de informações no debate público sobre como a tecnologia pode atender a humanidade. Então, diz aqui, simplificar a narrativa da Amazon é justamente a questão. Como fazer isso? Como traduzir um pipeline, né? Quer dizer, um fluxo de otimização de dados ultra eficiente em valor para o consumidor, gerando preços menores. Então, a gente tem aqui esse esqueminha, narrative pool, narrative markets e, finalmente, a monetização nos real markets, mercados reais. Então, a gente vê que aqui entra engenharia, entra retórica, entra marketing, entra, com certeza, a questão tecnológica, porque esses fluxos eles se desenvolvem sobre infraestruturas de telecomunicações cada vez mais complexas. A gente vê a passagem da competição à conversão. E apenas a partir dessa conversão da infraestrutura de dados e tecnologias que suportam o fluxo desses dados em mercados narrativos é que é possível, finalmente, chegar ao dinheiro, chegar à monetização e, portanto, aos mercados reais. Muito interessante esse exemplo. Narrative Science é o nome de uma empresa. Então, é só botar no Google, vocês vão ter acesso a esse site, ou no Fórum Econômico Mundial, toda uma discussão sobre essa dimensão narrativa, retórica, icônica da economia. Termino aqui com esse cartoon, com essa brincadeira, né, que expressa de forma muito sintética essa ideia de que o cognitivo, o informacional, o icônico, ele é fundamental na geração e na valoração, na avaliação do valor, finalmente na monetização. Como que eu vou saber o que é maior? Os lucros ou os riscos? Então, há aqui 3 categorias fundamentais: o lucro, o risco e, claro, o conhecimento. Como eu vou saber? Como eu vou ter acesso à informação? Se há uma assimetria de informação
que é estrutural. Há uma incerteza que ela só é, eventualmente, compensada por mais conhecimento, não apenas mais informação. Isso, obviamente, faz a gente pensar muito em fake news, né, big data, né, a nossa vulnerabilidade frente a esses fluxos de informação que, entretanto, carregam riscos crescentes também. Bem, acho que meu objetivo era fazer essa provocação, deixar um pouquinho aí de sementes conceituais, uma referência acadêmica, uma referência para o debate político contemporâneo, e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Espero que essas intuições e referências ajudem a gente a ter um bom debate nos próximos minutos. Obrigado a todos. Gilson, muito obrigado. Reforçando a ideia hoje, era a gente ter uma visão, né, geral do tema, que eu acho que você trouxe. Lembrando aos amigos, se puderem enviar sugestões, questões pelo bate-papo, fica mais fácil aqui para a gente organizar. A Belumer enviou já aqui uma primeira observação, Gilson, pedindo para você explorar mais o conceito de assimetria da informação nos dias de hoje. Porque, né, um dos efeitos é justamente a redução seria o efeito da redução dessa assimetria, mas, por outro lado, o consumidor ou o eleitor tem cada vez mais acesso à informação sobre produtos, sobre serviços, sobre seus representantes, e pode ser um agente ativo nessa dinâmica. Está pedindo se você poderia voltar a esse tema da simetria da informação. Ok, bem, obrigado aí pela questão. Bem, muito rapidamente, claro que há também uma ambiguidade na própria visão dos Stiglitz, né? Porque mesmo no discurso dele em 2001, quando ele recebe o Nobel, ele no final ele aponta para essa possibilidade que realmente, se houver mais informação, né, portanto, mais educação, maior acesso à informação, haveria uma forma de compensar. Mas é um pouco ambíguo, porque o que ele está dizendo, e que é mais radical, é que a assimetria ela é realmente estrutural. O próprio Stiglitz, quando ele fala do processo de globalização, do crescimento, houve uma hipótese subjacente às ideias sobre globalização, especialmente nos anos 90, era de que o mundo todo vai crescer, e todo mundo crescendo, isso vai ser bom para todo mundo. Os economistas gostam de usar uma metáfora que é das marés. Então, justamente, se a maré sobe, todos os barcos vão subir com a maré, seja um navio, seja um bote. Independente do tamanho, todo mundo sobe. Mas a diferença entre o navio e o bote, ela permanece quando a maré sobe. Então, acredito que esse talvez seja uma imagem interessante para pensar, afinal, mais digitalização, mais informatização implica efetivamente em redução da assimetria? Eu acho que os Stiglitz, apesar desse otimismo lá em 2001, eu acho que a ideia dele básica é que não. Realmente, assim como a alta da maré não muda o tamanho relativo entre os barcos, mais informação não resolve a questão essencial da assimetria, que é uma questão cognitiva, e não apenas, digamos, física, ou de disponibilidade, ou de escassez relativa da informação. O problema da assimetria não é de escassez. A assimetria, ela existe. Mas agora tem banda larga, tem nuvem, big data, a assimetria permanece. Ela diz respeito a conhecimento, exatamente a nossa capacidade de processar e interpretar conhecimento. Daí a importância, por exemplo, de uma empresa como essa, Narrative Science, premiada aí pelo Fórum Mundial de Davos. Quer dizer, olha, precisa de ajuda, não adianta estar a informação toda aí na internet. As empresas, os indivíduos, os consumidores, eles precisam de ajuda, eles precisam de agregadores. Então, a utopia do Benkler, de que a internet, o código livre, aberto, eliminaria as assimetrias, eliminaria as barreiras à entrada aos mercados, tornaria a cultura mais democrática, são ilusões, porque a assimetria depende do surgimento de novos intermediários. E se surgem novos intermediários, surge a questão da regulamentação, da transparência, né, do acesso aos próprios algoritmos, né, ou seja, as regras que comandam a organização dessa ou daquela entidade encarregada de fazer essa intermediação. Ora, se são agentes apenas privados, né, em última análise, o que, na minha opinião, finalmente resulta dessa visão crítica, é que sem uma esfera pública, a simetria ela é invencível. Porque
A assimetria ela gera novos negócios, que são exatamente esses mediadores que vão agregar a informação e te oferecer essa informação empacotada. É o caso típico da Amazon. Bom, mas então ela se transformou num novo monopólio. Então, qual é o sentido dessa tecnologia com tanta potência que, afinal de contas, nos deixa novamente à mercê de uma desigualdade, um processo de concentração de poder econômico ainda maior? Eu acho que esse é o grande dilema da nossa época. De fato, há cada vez mais informação, a informação cada vez mais próxima de nós, aliás, nós mesmos gerando cada vez mais informações. Né? O caso do Facebook, já foi citado aqui, Cambridge Analytics. Quer dizer, há intermediários novos. Não é uma desintermediação, como chegou a se acreditar, seria uma democracia direta também. Não, agora tudo, não precisa nem de política, não precisa de representação, não precisa de congresso, não precisa de nada. Quer dizer, basta você, o seu computador, o seu telefone celular, e tudo vai fluir. É uma espécie de um trickle-down da tecnologia. À medida que as pessoas tenham acesso à tecnologia, elas vão superar a simetria da informação. Eu acredito que não. De fato, é uma esfera pública onde se discuta essa simetria e as novas que vão surgindo. Gilson, eu só estou preocupado aqui de a gente acelerar. O debate está bom e temos mais de 40 participantes. Nessa questão da simetria, a Clara está colocando aqui, você já até passou perto agora aqui na resposta, mas não sei se você quer acrescentar algo mais sobre a questão, a relação do usuário com as grandes empresas de tecnologia pela ótica da proteção de dados pessoais. Perfeitamente, quer dizer, a proteção, questões ligadas à governança, privacidade, né, a própria intimidade, dizem respeito a essa, no final, uma reconquista da esfera pública em defesa da própria individualidade. Então, é uma sociedade que impõe desafios na área de educação tecnológica, educação de modo geral, né, mas há o risco sempre de que novas assimetrias surjam. Então, acredito que sim. Quer dizer, é um problema recorrente, ele é insuperável. A todo momento vai ser necessário fazer essa nova pactuação. Trocando de empresa para governo, vamos juntar as duas questões que vieram. Do lado do Damásio, e corroborando, como você vinha falando, da questão da sociedade colaborativa, onde os participantes podem diretamente, né, se relacionar entre si sem intermediários, como que fica o governo no meio, né, dessa história? O governo pode ser um dos elementos que seriam bypassados por esse novo processo? Quer dizer, como é que você vê o governo digital nessa nova sociedade? E aí já vou emendar, Gilson, se você também poderia aqui tratar da questão do nosso colega Felipe Salto, que vai na direção da accountability, né, na ação do Estado, quer dizer, o chamado contrato social, controle social, quer dizer, se o setor público está preparado para isso. Eu estou simplificando as questões por amigos. Estou acompanhando aqui no chat, eu agradeço as questões. Bom, eu acho que existe, inclusive quando uma situação como a atual, em que você tem uma mudança muito grande do governo, né? Uma mudança política muito grande, e aí você tem toda uma tendência de quem está fora do governo, ou quem está contra o governo, de enfatizar, né, que tudo é possível sem o governo. Agora viraria uma espécie de democracia direta, vamos bypassar governo, vamos bypassar parlamento, bypassar judiciário, tudo vai se resolver entre os indivíduos de forma, digamos assim, colaborativa, né, participativa. Eu particularmente sou bastante cético, eu acho que existe de fato emergência de uma esfera pública que se requalifica, né? O governo, as ações do governo nesse contexto são ações que também vão precisar abrir uma nova escuta para o que acontece nessa esfera digital, mas a própria experiência brasileira mostra que não basta o governo digital.
a gente vai ficando velho e vai acompanhando. Desde que começou essa discussão toda, né, desde fundos extraordinários, como o FUST, que seriam usados para universalização do acesso, né, tudo isso foi ficando, né, na nota de rodapé na história, né, tanto no nível municipal, estadual e federal, o tanto que se avançou em governo eletrônico, sempre foi mais no sentido de melhorar a eficiência da máquina de arrecadação do que de melhorar justamente a governança, a supervisão ou a regulamentação. Há uma assimetria política. Eu acho que há, sem dúvida, muita esperança na democracia digital, nas novas formas de deliberação, nas novas formas de, inclusive, fiscalização do governo, mas nada disso está garantido. Vejamos, por exemplo, aqui agora, o acesso à informação, lei de acesso à informação. Muda o governo, já imediatamente há um cerco para reduzir o acesso à informação. Então, a existência da informação é uma coisa, a maneira como ela é acessada é outra. Então, acho que o governo digital, em geral, ele vai expressar, pelo que eu observei aí nos últimos 20, 30 anos, e, em geral, vai facilitar a vida de quem quer arrecadar, mas ele não facilita muito a vida de quem precisa exercer a sua cidadania. Há uma simetria também, um padrão, né, de eficiência que se busca. Gilson, a outra questão, eu já nem sei se é questão, acho que é um tema que é sobre blockchain, que a gente está aqui na nossa programação de a gente fazer um webinar específico sobre isso. O que está se colocando é esta ferramenta, né, como um elemento que permitiria, né, as transações digitais e maior interação no futuro, né? Como é que você vê essa ferramenta e como é que ela poderia habilitar e acelerar esse processo de maior digitalização da nossa sociedade? Blockchain remete a Bitcoin, né? Sem dúvida a implementação mais conhecida da tecnologia do blockchain é o Bitcoin. Então, acho que um primeiro ponto importante é, observando já a experiência que a gente tem com o Bitcoin e outras criptomoedas, é observar que a existência dessa infraestrutura, ela implica, e na realidade ela realmente impõe, uma necessidade de processamento de dados, no final das contas, um gasto de energia elétrica para que essas moedas sejam mineradas, para que a própria plataforma do blockchain funcione, que não é irrelevante, é pertinente. Aliás, hoje mesmo está aí nos jornais, parece que o JP Morgan fez uma avaliação, diz que o custo de minerar já é maior que o valor do Bitcoin. Então, muitas vezes as pessoas ficam na dimensão ali da monetização e ignoram a infraestrutura que viabiliza aquele processo. Então, no caso do blockchain, de fato, essa é uma questão. Qual é o gasto de energia se toda a economia se converter, como está acontecendo, né, se converter em economias de plataforma animadas por contratos digitais, isso implica uma demanda de energia elétrica, de infraestruturas, que não é irrelevante, inclusive nos seus impactos ambientais. Então, acho que esse é um ponto importante. Por outro lado, é inegável que a blockchain traz uma inovação extraordinária, que é um abalo, novamente, sobre a estrutura de intermediários existentes. Vulgarmente falando, cartórios. Quem precisa de cartórios, quando eu tenho uma rede digital, onde eu posso, de fato, verificar, né, um livro de registros, né, então, um registro universal digital, né, onde eu posso verificar qualquer transação, qualquer compromisso, está lá disponível. Então, eu tenho uma posição, quer dizer, também um pouco ambígua. Eu vejo alguns riscos do ponto de vista, novamente, de gerar assimetrias em função do acesso à infraestrutura de eletricidade e telecomunicações, tanto entre as famílias quanto entre os países. Então, há aí um risco de gerar novas assimetrias, novas fontes de concentração de poder. De outro lado, é muito animador que se pense que as transações e os compromissos entre os indivíduos possam ser registrados e atestados, né, validados de forma praticamente autônoma com relação aos nossos já conhecidos cartórios
né, que acaba exercendo um monopólio sobre a validação de contratos, a validação de compromissos. Só registrando, nós estamos com 40... Diga, Gilson. Rapidamente, queria lembrar que agora, no ano passado, a conferência bianual da UNCTAD, né, em Genebra, colocou realmente como um dos seus temas fundamentais blockchain para o desenvolvimento econômico. Então, novamente, nós vamos lembrar os seguintes: essas inovações tecnológicas, elas não têm trickle down, elas não vão se espalhar harmoniosamente por todos os países, por todos os setores da sociedade. É preciso pensar especificamente o blockchain para o desenvolvimento, para os países em desenvolvimento. Só fazendo o registro, nós estamos com 42 pontos, né, participando, e em alguns deles, como em Brasília, no IDP, e a gente aqui em Lisboa, mais gente do que ponto, então nós estamos aí na casa de 50 pessoas participando, inclusive de diferentes pontos do Brasil, de Portugal, e a gente tem colega aqui também de Londres, e não sei, talvez de mais algumas outras cidades. Gilson, eu não tinha uma questão que vem aqui fora aqui do bate-papo, e só estou atento aqui à nossa regra, a gente tem mais 12 minutos. A manchete da Folha de São Paulo hoje, né? Robôs ameaçam 54% dos empregos formais no Brasil. O que o governo pode fazer? Bem, voltamos ali ao que o Stiglitz estava dizendo. Quer dizer, se não houver políticas que estimulem a transição das competências, né, dos indivíduos, né, que estão ainda no modelo muito do século XIX, para essas novas realidades da sociedade de conhecimento, se não houver políticas nesse sentido, realmente as simetrias vão aumentar. E aí me causa especial preocupação essa onda que vem dos Estados Unidos, e também já endossada pelo novo governo, né, que é o da educação em casa. Né? Vamos liberalizar, cada um educa seus filhos como achar interessante, usando material didático que achar interessante. Quer dizer, de fato, veja, é uma questão macro, não é uma questão do indivíduo ou da família, é uma questão macro, é uma grande transformação tecnológica que demanda competências e perfis que precisam ser debatidos publicamente. Então, muito cuidado nessa, não diria nem privatização, mas uma espécie de domesticalização do processo educacional, porque as questões que, em última análise, orientam uma política educacional são questões macro-sociais e macro-políticas, e me parece um risco muito grande simplesmente deslocar da esfera pública para a esfera particular da intimidade o desafio de educar nossas crianças para essas realidades. Pegando o gancho, né, nessa sua última resposta, o Marco Gomes está perguntando aqui, simplificando, sobre acesso, né? Boa parte da população não tem acesso à internet. Isso acentua a simetria da informação, né? Chamada exclusão digital. Não sei se você quer colocar, acrescentar mais algum aspecto. Estou lendo aqui. Eu estou simplificando, preocupado com o tempo. Desculpa, que está entrando mais perguntas. Está entrando mais perguntas. Por isso que eu estou reduzindo aqui. Sucesso da exposição. Bem, tem várias questões aqui. Empreendedorismo, também, muito importante lembrar. Alterar as competências envolve ensinar as pessoas a dialogar com a informação. Sim, isso eu acho também muito importante. Por isso que eu estou enfatizando essa dimensão cognitiva. Políticas públicas ou solucionismo tecnológico, também citando Morozov. Eu acho que, vamos dizer, para resumir, já que nós estamos aqui com o tempo apertado, eu acho que é muito importante resgatar essa perspectiva mais crítica e macro. Né? Quer dizer, é possível pensar socialmente, né? Ao contrário do que muitos acreditam, o social não existe. Não, o social existe e políticas públicas são necessárias, ainda que, evidentemente, não no sentido tradicional, né? De um controle, né? Ou de um governo forte. Não é isso, não é disso que se trata. Eu acho que eu perdi o fio da meada da tua questão aqui.
É, não, tem questões aí como do blockchain, que eu acho que você já tratou, tem colega avisando que parte da preocupação que você já teve avanços, né, em implementação de tecnologias privadas, mas esse assunto acho que a gente pode voltar mais à frente com um debate específico. Eu ia te sugerir, Gilson, aí como última questão, que tem uma ainda aqui para o ministro Gilmar, o que o nosso colega Sérgio Alves está colocando sobre o empreendedorismo digital, passa muito pelas startups como um instrumento, né, para tornar as economias mais competitivas e distribuição de riqueza. Se você poderia discorrer sobre esse aspecto, sobretudo pela ótica, né, das políticas públicas. Sim, novamente o empreendedorismo é um tema fascinante, porque justamente ele exige que a gente supere as visões maniqueístas ou simplistas, né? O empreendedorismo, evidentemente, o próprio nome já diz, ele é o resultado de uma disposição, de uma vocação do indivíduo para empreender, para desbravar, para criar, para ser um inovador. No entanto, o que há de mais comum no cenário mundial do empreendedorismo são as políticas públicas para facilitar isso, né, para apoiar. A USP mesmo, cada ano praticamente o que vem crescendo a quantidade dentro da universidade de agências ou de divisões da universidade voltadas para o empreendedorismo como parte do ensino em várias áreas do conhecimento é extraordinário. Então, é preciso preservar essa perspectiva, que é uma perspectiva onde o indivíduo é o portador da inovação, mas essa inovação não ocorre fora de um contexto, fora de um ambiente que seja favorável. E esse ambiente, ele é um ambiente que, como eu digo aqui no caso da economia, ele é um ambiente de cultura, é um ambiente que implica uma narrativa, uma formação de expectativas, de confiança. Não é uma questão apenas tecnológica. Ela é, de fato, social, né, social e cultural. Então, o empreendedorismo é muito importante, mas é preciso tomar cuidado com o mito do gênio da garagem, né? Quer dizer, esse gênio da garagem, se a garagem fica ali em São Francisco ou Berkeley, é uma coisa. Se a garagem está em Brumadinho, é bem diferente. Gilson, a última, por conta de passar também aqui uma questão ao ministro Gilmar, a professora Marilda tinha colocado, voltando, se você entende que as alterações nas competências envolvem ensinar as pessoas a dialogar com a informação, ao invés da preocupação focada na entrega de conteúdo. Quer dizer, qual seria o papel do Estado? Voltando um pouquinho aí no tema, né, que você tinha levantado agora há pouco. Eu acho que quando a gente fala de informação e no desafio maior, que é a informação se tornar conhecimento, essa tradução, né, de algo que é cada vez mais abundante, que é a informação, em uma dimensão que é imprescindível o diálogo para que ela avance, que é a do conhecimento, nós estamos fazendo aqui. Dizer, todos nós temos acesso à bibliografia, leituras, mas é o exercício do diálogo, da crítica, que é fundamental. Então, garantir a liberdade, né, garantir a liberdade de expressão, garantir a diversidade, a pluralidade, é o fundamental para que uma sociedade de informação tenha condições de chegar a produzir mais conhecimento. Acho que não é difícil observar, né, na história da humanidade, que os saltos de conhecimento acontecem em momentos de maior liberalização, de maior flexibilização, né, de diversidade, inclusive de contatos entre culturas, entre nações, entre regiões do mundo. Então, eu acho que o papel do Estado, no caso, não é simplesmente aumentar os gastos públicos em educação. Seria uma resposta simples, que talvez não resolva. Eu acho que tem uma dimensão, de fato, cultural, talvez até realmente a gente poderia dizer intangível, né? Mas, sem dúvida, um Estado democrático de direito é a condição fundamental para que a gente faça a passagem do que é informação para o que é conhecimento. O Gilson poder descansar um pouco, vou passar uma questão aqui para o ministro Gilmar, que é da Clara, né? Pedindo a visão dele em como o judiciário pode colaborar para o avanço do, né, governo eletrônico e da transparência, e sobre a utilização da inteligência artificial nos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Uma boa pergunta e sempre temos dificuldades.
Como sabem, nós temos no Brasil uma estrutura que ainda hoje é muito judiciário dependente, como eu tenho dito. Tramitam no Brasil mais de 100 milhões de processos, o que é um absurdo. Nós temos que fazer um trabalho de desjudicialização claro, de racionalização. Para isso, obviamente, a fixação de precedentes mais claros por parte das cortes e depois a observância por parte, especialmente dos entes estatais. Tem que se fazer um esforço nesse sentido, e era bom que nós realmente trabalhássemos no sentido que foi observado pelo professor Gilson, no sentido de que seria uma prestação de serviços ao cidadão. Por que eu vou ter que entrar na justiça para assegurar um direito que já foi assegurado pelo Supremo, ou pelo STJ, ou mesmo pelo TST? Essa era uma fórmula que talvez o sistema de informatização hoje nos permitisse. Também o sistema de inteligência artificial, e aí a gente sabe que tanto o Supremo como o STJ vem avançando nessa criação de sistemas para, de fato, ter decisões, identificar precedentes. Mas nós sabemos também que a AGU, a Procuradoria-Geral Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda, já trabalham também com esses elementos. Nós precisamos, de fato, usar isto para o interesse da comunidade. Quer dizer, não só melhorar, como disse o professor Gilson, o sistema de cobrança, mas, de fato, também o reconhecimento de direitos. E vou tocar num tema elementar. Até recentemente, e ainda hoje, nós não temos um cadastro de presos no Brasil. Portanto, veja, muitas vezes nós não sabemos quanto tempo alguém está preso indevidamente, se tivéssemos que fazer um monitoramento eletrônico. O Supremo determinou, a partir de uma decisão do qual eu fui relator, que se fizesse isso. Veja, nós temos talvez um moderno, um bom sistema eleitoral, acho que provou-se isso, a despeito das acusações que se fizeram, provou-se mais uma vez que nós temos um bom sistema eleitoral. Mas nós não temos um bom sistema para controle das prisões. E veja, nós temos mais de 700 mil presos para 360 mil vagas. Portanto, quer dizer, precisamos ter, de fato, um controle, e aqui era uma utilização, que eu diria, administrativa e judicial desse sistema. Eu acho que tem muito a que fazer nessa questão, e acho que podemos realmente juntar esforços. Eu só queria concluir, concordando com o professor Gilson, que eu participei agora, dia 13 de dezembro, num seminário discutindo uma obra em Frankfurt, professor Gilson, e sobre teoria do Estado, do professor Westing. E é interessante que o professor Westing, que vem fazendo uma abordagem provocativa nessa obra, caminha um pouco na linha contrária àquilo que até então se vinha desenhando, também no âmbito da teoria do Estado. Ele diz, na verdade, o Estado não desapareceu e não tende a desaparecer. Porque havia muito desses anúncios em várias e mostrou, inclusive, com a crise europeia, em que ele disse que a crise grega foi uma crise também do Estado, e, na verdade, e tem que ter Estado para resolvê-la, não é? De alguma forma, também isto, eu acho que é um ponto que, pelo menos, é importante da sua visão. Bom, a gente está encerrando aqui, cronometrado, 1 hora. Antes de tudo, queria agradecer muito ao Gilson, que é companheiro aqui do nosso projeto, escalado aí de última hora. A nossa proposta quer dizer, esse aqui é o primeiro webinar, a gente espera que seja o primeiro de muitos, que todos aqui presentes possam participar dos próximos e também trazer mais amigos, né? A tecnologia funcionou, a gente estava, né, muito preocupado aqui, né, com o Zoom, todos nós estamos aprendendo. Aliás, em princípio, pelo menos está registrado ali no alto, está sendo gravado, e depois espero que dê certo, e depois nós vamos disponibilizar. A nossa proposta era repetir esse webinar na segunda. Primeiro era manter o dia da semana, que é segunda-feira, que ainda está se começando, em geral se tem um pouco mais de tema, e nesse horário
que era meio-dia, né? Aqui, eu provavelmente estou em Lisboa, meio-dia aqui em Lisboa, 10 horas no Brasil, que acho que as pessoas ainda não entraram. Lógico, nem sempre a gente consegue coincidir o horário de todo mundo, mas às vezes ainda não pegaram. Então, a nossa proposta era repetir no dia 11 de fevereiro. E o tema a gente vai divulgar por e-mail, pelo menos aqui a gente tem tinha previsto uma discussão de blockchain, a outra sobre a tributação do futuro, e eventualmente também estou vendo aqui a professora Isabel, os colegas, né, do ISCRIPS, que têm trabalhado na questão também de direitos humanos na área digital, quem sabe, né, nos se animam para a gente trazer aqui para essa discussão. Relembrando, né, muitos dos presentes já estão inscritos no projeto, outros tinham se inscrito para apenas o webinar. E quem tiver interesse em se inscrever no projeto, tem no próprio site, né, de governança o espaço para essa inscrição. E a ideia é a gente usar a mala direta lá do projeto para avisar não só dos próximos webinars, como também notícias de pesquisas, e reforçando, como o ministro colocou, a biblioteca virtual, que envolve essa discussão de governança 4.0, que vai desde as questões de legislação, proteção de dados, democracia, até mesmo do outro lado da economia, como é que a indústria do futuro, comércio do futuro, como é que fica o trabalho e assim por diante. Ela já está no ar, é de livre acesso, e principalmente quem tiver outras contribuições, inclusive muitos dos que estão aqui participando trabalham nesse tema, não deixem de nos enviar pelo e-mail do projeto, que a gente vai acrescentar lá. Nós tivemos hoje aqui mais de 40, 50 pessoas, né, de diferentes países, diferentes cidades. Queria agradecer a todos. Certamente tinham mais questões, aliás, chegaram questões aqui que nem deu tempo de a gente apresentar, mas com certeza a gente pode voltar em próximas dessas nossas reuniões pelo webinar. Bom, particular agradecendo ao Gilson, né, pelo seu esforço, agradeço a todos os outros colegas, e ficamos em contato pelo e-mail do projeto. Em princípio, espero que todos que hoje aqui estão possam, então, voltar de novo no dia 11 de fevereiro, 10 horas do Brasil, meio-dia aqui de Lisboa. Um abraço a todos. Fecha aqui.